Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Vamos ler de Marcos 1 até o versículo 12, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, nesse texto, Jesus realiza um milagre impressionante, extraordinário. Todas as vezes que nós vemos ou ouvimos um relato sobre uma cura, isso nos chama muito a atenção. Uma pessoa que recebeu um diagnóstico, uma pessoa que não via, uma pessoa que não escutava, e passou a ver, passou a escutar, foi curado. Isso é extraordinário. Quem não quer viver um milagre como esse? E Jesus aqui cura um paralítico, alguém que vivia na dependência de outras pessoas. Talvez esse paralítico aqui, ou com certeza ele era conhecido ali na região, e ele então foi levado a Jesus, e Jesus o curou. Mas hoje eu não quero olhar pelo ângulo da ação de Jesus. Eu quero convidar você a olhar para esses 4 que levaram o paralítico até Jesus. No versículo 2, o próprio Jesus emite uma fala muito interessante. Ele diz: vendo a fé daqueles homens. Quando Jesus olhou e viu a fé daqueles homens, Jesus parou tudo o que estava fazendo. Jesus estava ensinando, e ele atraía multidões. Isso era muito comum. Onde Jesus parava, ele estava ali no local, Cafarnaum, onde os teólogos chamam que foi o escritório de Jesus. A cidade onde Jesus fez seus primeiros feitos, chamou seus primeiros discípulos, realizou muitos milagres. E ele estava ali pregando, ensinando numa casa, e multidões chegavam perto de Jesus. Triste dizer hoje que, embora Jesus tenha feito muitas coisas em Cafarnaum, Cafarnaum não acreditou em Jesus, ou não valorizou Jesus. E Jesus lançou uma maldição sobre Cafarnaum, dizendo: olha, vocês serão destruídos, e não vai ficar pedra sobre pedra. E se você vai hoje em Israel, você vai em Cafarnaum, é isso que você vê, só ruínas. Não há civilização mais lá, porque não acreditaram em Jesus. Mas Jesus se impressionou com 4 homens, 5 homens, porque aquele paralítico também teve fé. E ele falou: olha, a fé de vocês é diferente. Jesus se impressionou com a atitude daqueles homens. Aqueles homens tiveram iniciativa, se uniram, foram perseverantes, tiveram fé. Aqueles homens mostraram uma fé tamanha
que eles, ao ponto deles não se importarem pelo fato de perder um tempo com Jesus, porque, pensa bem, todo mundo chegou e diz a palavra que não tinha nem mais lugar para sentar, não tinha mais como chegar perto de Jesus, e estar perto de Jesus, estar ali aos pés de Jesus, deve ser algo impressionante. Ouvir o mestre falar, olhar para o seu semblante, poder tocar, né, estar próximo, deve ser algo extraordinário. E aqueles homens criam em Jesus, mas eles não se importaram em perder um lugar VIP diante da aula de Jesus, porque eles pensaram assim: olha, nós temos um amigo que é paralítico, e ele precisa ir até Jesus. Fé, perseverança, união, 4 pessoas se juntaram para realizar isso, e quando pessoas se juntam para realizar alguma coisa, tem que haver uma discussão. Vamos por onde? Como é que a gente carrega? Né? Vai por essa rua? Faz dessa forma? Não, eles se uniram, andaram juntos, foram perseverantes, e eles não se importaram com si próprios, mas se importaram com seu amigo. Uma fé que fez com que eles ultrapassassem barreiras, e que também fez com que eles vivessem algo extraordinário. Porque você imagina só, como aqueles 4 ficaram conhecidos depois daquele incidente, depois daquele acontecido. Né? Eles devem ter ficado famosos. Ei, você é um dos 4? Sou um do Quarteto Fantástico. Eu sou um dos 4 aí, você que destelhou. Não, eu só puxei, o outro que tirou a telha. Eles ficaram famosos, participaram, viveram uma experiência transformadora. Só que, olhando para esses 4 homens e olhando para a frase de Jesus, algo me impactou muito. Um pensamento veio no meu coração, na minha mente, e uma pergunta veio a mim que eu quero compartilhar com você. Será que Jesus tem visto essa fé desses 4 em nós? Será que quando Jesus olha para a gente, quando você recebe uma notícia ruim, quando você está passando por algum problema, quando você olha para as circunstâncias da sua vida, quando você olha para a sua conta bancária, para a sua empresa, seu emprego, quando você olha para a sua família, será que Jesus automaticamente olha para você e diz: nossa, que fé! Estou impressionado com a fé dessa pessoa, desse servo, dessa minha serva, desse meu filho, dessa minha filha. Será que nós temos manifestado essa fé? Será que Jesus tem visto isso em nós quando olha para nossas vidas? O convite hoje é que nós façamos uma avaliação, para que eu e você também façamos parte desse grupo desses 4, para que Jesus olhe para nossas vidas e possa dizer: que fé! Que fé a Igreja Batista Atitude Zona Sul tem! Que entendimento, que perseverança, que ação que eles executam, que união, como eles transpassam barreiras, como vencem obstáculos com fé. E ele, nesse texto, vai deixar alguns alertas, ou algumas dicas, para que eu e você possamos gerar essa fé e viver essa fé que impressiona o Senhor Jesus. Uma fé verdadeira, em primeiro lugar, busca conhecer verdadeiramente Jesus. Aí você vai falar assim: pastor, mas isso é óbvio, porque quem tem fé em Jesus, então conhece Jesus. Calma aí. Você precisa ler o que diz os versículos 6 e 7. Ele diz o seguinte: alguns dos mestres da lei que estavam ali assentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Irmãos, os judeus, eles faziam uma relação muito próxima entre perdão de pecados e sofrimento. O judeu e os líderes da época, eles tinham um entendimento seguinte: olha, para você ser curado, para você vencer um obstáculo de enfermidade, primeiro você precisa ser perdoado dos seus pecados.
Eles ligavam, tinha uma ligação muito forte com o sofrimento e o pecado. Claro, isso é fato. Porque quando pecamos, sofremos. Quando pecamos, atraímos consequências ruins. E muitas doenças, sim, são frutos de pecado. Você vai ver Jesus, às vezes, curando pessoas, dizendo o seguinte: ó, vai e não peques mais, para que não aconteça algo pior. Vai e larga essa atitude. Você tem que mudar isso aí. Depois de ele exercer um milagre, uma cura, ele diz: olha, melhor você parar com isso, porque senão vai piorar. Claro que pecar atrai consequências ruins, mas nem sempre uma doença significa que você está em pecado. Você está sujeito às dores desse mundo. Nós estamos sujeitos a tudo que está acontecendo. Olha, eu fui para a África agora e nós tivemos que fazer um tratamento de profilaxia. Nem sei se eu falei certo. Profilaxia, né? Profilaxia, olha isso. Obrigado aí. Por quê? Lá tem malária. Então eu tive que fazer um tratamento antes, durante e ter tomando remédio 20 e poucos dias depois da viagem. E observando se eu vou ter algum sintoma. Nós tivemos que tomar cuidado com a água, porque senão ia pegar uma doença. Nós fizemos mais de 800 atendimentos médicos lá com uma equipe em Angola. Tínhamos um sistema de teste, né, para fazer teste, exame de sangue rápido lá. Mais de 800 exames fizemos, 100% de malária. Todos estavam com malária. Aí eu vou falar para você assim: pastor, se você pegou malária, então porque você estava em pecado. Não, irmãos. É a vida. É a realidade. Estamos aqui, está calor, hoje aí do nada chove. Muda o tempo. Eu, por exemplo, sou alérgico à mudança de temperatura. Nossa, foi terrível para mim. Cheguei no avião, aí está frio, desce calor, vai para o aeroporto, entra para o quarto. Fiquei entupido quase a viagem toda. Está em pecado? Não. É a vida. Então eles aqui entendiam o seguinte: se você está doente, você precisa primeiro de perdão, porque isso aí tem a ver com o pecado. Só que o que acontece? Jesus, muito inteligente, cala a boca deles e ainda ensina algo extraordinário. Porque Jesus, além de perdoar os pecados, cura a paralisia. Jesus, ele sabia que eles tinham esse entendimento doutrinário e começa então a quebrar essa doutrina e ainda a ensinar coisas que ele não sabia. Eles estavam ali diante de quem? Diante de Jesus. Jesus é quem? Deus. E eles começam a falar o seguinte: ei, ele está blasfemando. Como é que ele pode perdoar pecados? Como é que ele pode falar isso para esse paralítico? Só Deus pode perdoar pecados. Ora, era um povo religioso. Era um povo que acreditava no Senhor. Era um povo que poderia estar por caminhos errados, mas eles eram o povo de Deus. Eles eram alguém que conheciam a Deus, o Deus da palavra até então, o Deus do povo de Israel. Mas eles não tinham uma intimidade ou conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus e de Jesus. Eles estavam diante do Senhor dos Senhores, eles estavam diante do cumprimento das profecias, eles estavam diante do Messias, da imagem de Deus, porque o próprio Jesus fala assim: ó, quem me vê, vê o Pai. Mas eles não conheciam verdadeiramente Jesus. Eles não tinham uma intimidade com o Senhor, eles não tinham um conhecimento profundo do Senhor Jesus. E essa pergunta você precisa responder hoje. Qual é o nível de profundidade do seu conhecimento de Jesus? Ou qual é o nível de profundidade do seu relacionamento com Jesus? O quanto você conhece de Jesus ou sobre Jesus? O quanto você tem de intimidade com Jesus? Os 4 evangelhos relatam a história de Jesus. Relatam falas dele, atitudes, pensamentos, sentimentos. Jesus chorou. Jesus ficou deprimido algumas vezes, sabia? Quando ele recebe a notícia que João Batista havia sido assassinado, diz a palavra que Jesus se retira para chorar. Ele ficou triste. Jesus, quando recebe a notícia: ó, Lázaro morreu.
E aí ele fica triste. Por quê? Por causa de Lázaro? Não, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele fica triste porque as irmãs estavam sofrendo. Jesus tinha um sentimento, ele era humano. Quando passou aqui, 100% humano, 100% Deus. Jesus ali nos evangelhos, ele mostra toda a sua essência. E eu te pergunto, o quanto você se debruça para ler os evangelhos para conhecer Jesus? O quanto você sabe da personalidade de Jesus? Sabia que Jesus era brincalhão? Jesus gostava ele tinha um senso de humor? Tinha. Sabia que Jesus também sabia corrigir como um pai? Jesus não dava mole, não. Era na lata mesmo. Está errado. Preciso conversar com você aqui, vem cá. Ele é assim. Só que você só vai descobrir essa essência de Jesus se você buscar, procurar, se você se debruçar diante dos evangelhos, se você estudar, investigar. O psiquiatra, aí, autor de muitos livros, Augusto Cury, ele conta isso na história dele, de conversão. Porque ele queria desbancar Jesus. E ele foi fazer o quê? Já que eu preciso desbancar Jesus, eu preciso saber quem ele é, né? Ou quem dizem que ele é. Ele foi ler os 4 evangelhos, sabe o que ele fala? Ele falou assim, olha, concluí que Jesus não era humano. Porque a estabilidade emocional, a inteligência emocional, a sabedoria, as falas, os posicionamentos, não é possível. Ele era Deus. E ele se converteu. Se um ateu consegue enxergar a grandeza de Jesus através do estudo, por que nós, que já reconhecemos que Ele é grande, não podemos buscar mais e conhecer mais sobre Jesus? Em Mateus 16, 13 a 16, nós lemos o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Jesus perguntasse para você hoje: ei, quem eu sou? Qual a resposta você daria para Jesus? Não adianta você falar, Ele é Deus, é o Senhor. Não. Porque para aquele paralítico, sabe quem Jesus era? Aquele que cura. Para aquele que teve o seu casamento restaurado, Jesus é aquele que reata, que coloca amor de novo no casamento, que libera perdão. Para aquele que não tinha esperança e andava na depressão, Jesus é o príncipe da paz, é aquele que dá nova motivação de vida. Para quem andava nas trevas, Jesus é Salvador. Mas tem uma coisa que, infelizmente, nós temos dificuldade de reconhecer na personalidade de Jesus, ou na figura de Jesus. Jesus é Senhor. Muitos de nós têm Jesus como amigo. Jesus, Ele cura, provedor, Ele nos ampara, protetor, Ele nos blinda, Ele nos abençoa com recursos para viver, Ele nos dá circunstâncias favoráveis para a nossa família, Ele nos toca de forma diferente, mas temos muita dificuldade de falar assim, ó, Jesus é o meu Senhor. Porque talvez essa realidade de relacionamento seja distante para a gente. A gente gosta muito de liberdade, a gente gosta muito de decidir as coisas que queremos para a gente, mas a gente tem dificuldade de falar assim, ó, eu dependo inteiramente de Deus. Eu sirvo a Deus, obedeço a Deus, só faço o que Deus quer, porque Ele é o meu Senhor. Você vê isso numa criança. Eu tenho uma filha de 7 anos. É difícil, porque ela não quer receber ordens. Ela não quer aceitar que eu sou o pai dela e tenho autoridade, e eu digo, vem, é para vir, digo para ir, tem que ir. Ah, mas por quê? Agora, tem que ser agora. É da nossa natureza. Mas hoje eu quero desafiar você
a conhecer Jesus na sua integridade. Ele abençoa, cura, transforma, Ele perdoa, Ele faz muitas coisas, mas Ele é Senhor. Você precisa conhecer Jesus como Senhor. Você precisa, eu e você precisamos colocar a nossa fé em Jesus a ponto de dizer: eu sirvo inteiramente ao Senhor. Aqueles homens estavam de frente do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas não conheciam de fato com quem estavam falando. Se você hoje quer sair daqui com essa fé verdadeira, a partir de hoje, turbine a sua fé, estude os 4 evangelhos, busque conhecer Jesus e veja Jesus como Senhor da sua vida, Todo-Poderoso, quem tem o poder de determinar tudo na sua vida e quer abençoar você grandemente. Segundo lugar, quem tem uma fé verdadeira valoriza mais o milagre da salvação do que os milagres finitos. Olha o que diz os versículos 9 e 10. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Irmãos, antes de Jesus curar aquele paralítico, ele olha para ele, vê a fé, se impressiona e diz o seguinte: ei, filho, seus pecados estão perdoados. Você está livre, você está em paz. Jesus olha para aquele homem e antes de realizar um milagre de cura, ele realiza o maior dos milagres, atende a maior necessidade, que custa o maior preço, que traz a maior bênção e o resultado mais duradouro: perdão para os pecados. Você concorda comigo? A história bíblica ou outro livro de história não relatou o que aconteceu com aquele paralítico depois. Se ele morreu velho, se teve outra doença, se ele chegou em casa, aconteceu alguma coisa, não relata, mas eu tenho uma certeza: morrer ele morreu, de alguma coisa ele morreu, e ele com certeza teve outra doença, alguma coisa aconteceu com ele. Jesus curou, mas ele sofreu por outras coisas. Mas tem uma coisa que nunca mais aconteceu com ele: ele nunca mais foi preso ao pecado, porque Jesus o libertou. Nunca mais ele precisou ficar longe de Jesus, porque ele foi tocado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor e teve sua vida salva por Jesus. Porque ele creu em Jesus, e porque ele creu em Jesus, Jesus perdoou os seus pecados. Jesus, em Lucas 15:7, vai dizer: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Irmãos, olha como é interessante essa analogia de Jesus. Jesus olha para a sua igreja e vê pessoas que já o adoram, pessoas que já o reconhecem como Senhor e Salvador, pessoas que já foram transformadas. E aí ele olha para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa, que ainda não teve um encontro com Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: olha, eu amo meu povo, eu gosto de estar com meu povo, mas o que me alegraria muito hoje mesmo é se essa pessoa que não me conhece passasse a me conhecer. O que me traria uma alegria grande mesmo é se essa pessoa que não me conhece ainda se arrependesse e começasse a me buscar. Isso é que gera uma alegria tremenda no coração do Senhor. Essa é a expectativa de Deus quando Ele olha para a humanidade. Pessoas o reconhecendo como Senhor e Salvador. Você já se fez a pergunta que Paulo se fez? Se o céu é melhor, por que nós não vamos logo para o céu? Se o paraíso é melhor, se viver com Deus eternamente é melhor, por que a gente não vai logo? Não é verdade? A Bíblia não fala assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Meu irmão, no céu vai ser picanha todo dia. Né? Vai ser maravilhoso. Pensa na melhor viagem que tu já fez na tua vida, vai ser 1000 vezes melhor.
Vai ser bênção demais. Por que a gente não vai logo para lá então, poxa? Estou aqui, ralando, trabalhando, sofrendo, com medo de assalto, com doença, vamos logo para lá. Mas Jesus fala para a gente assim, ei, tem uma obra para a gente fazer aqui ainda, porque há pessoas que não conhecem Jesus. E esse é o maior milagre de todos. Pessoas que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa maior alegria deve ser, então, a maior alegria de Jesus. Quem tem uma fé verdadeira em Jesus, entende que o maior de todos os milagres é esse, e busca viver esses milagres todos os dias. Por isso, gente, que na nossa igreja, batismo é um dia de grande celebração. Nós batizamos aqui no último batismo 39 pessoas declarando, minha vida pertence ao Senhor. Que alegria, que felicidade. Por isso que a maior alegria, hoje mesmo, um irmão falou comigo, pastor, uma pessoa se converteu na minha célula, alegria. A gente quando se encontra, a gente podia falar assim, ó, você não sabe, fui promovido, pô, legal. Ó, não sabe, arrumou um emprego. Ó, você não sabe, fui curado. Legal, são coisas boas. Mas quando você fala, você não sabe, meu irmão se converteu, nossa, é uma festa. É o maior milagre de todos. Porque você hoje precisa de uma cura? Vamos orar, Deus pode curar. Mas isso é passageiro. Você pode ter outra doença. Agora, se Jesus perdoar os seus pecados, salvar a sua vida, isso é para a eternidade. Isso vai ser vivido para todo sempre. Você vai ter recebido o maior milagre, vai ter sido alcançado pela maior ação de Jesus. Perdão dos seus pecados. Irmãos, se não vivemos nossas vidas cristãs acreditando nisso, nós precisamos avaliar o nível da nossa fé. Nós precisamos avaliar se eu e você não estamos perto de Jesus, como aqueles homens e mulheres estavam, mais preocupados em receber alguma coisa do que em salvar vidas. Quando aquelas pessoas viram aquele homem, eu ouso dizer que eles ficaram até com raiva daquele homem. Porque, olha, aquele homem serviu de pivô ali para uma discussão que eles não queriam ter. Jesus começou a falar sobre algo que eles não queriam falar. Perdão de pecados, que negócio é esse? Você não é Deus, mas esse homem é doente, ele precisa de outra coisa. Não, Jesus falou o seguinte, olha, ele precisa se converter mesmo, perdão de pecados, ele precisa de mim, ele precisa do Senhor. Ele precisa de uma nova vida. Como é que estão os nossos olhares para as pessoas que convivem com a gente? É muito desafiador, gente. Mas como é que você vai chegar amanhã no seu trabalho e olhar para o seu amigo não cristão? Como é que você vai olhar para o seu parente não cristão? Será que você olha com o olhar de Jesus? Você precisa de Jesus, precisa se converter, precisa entregar sua vida a Jesus, precisa de uma nova vida. Se nós não estamos manifestando uma fé que valoriza esse milagre, a nossa fé é muito da medíocre. Porque às vezes nós temos fé para pedir cura, emprego, dinheiro, uma transformação de situação na vida, uma família, a volta de um casamento. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em prática para que pessoas sejam salvas. Para que pessoas que andam perto da gente conheçam Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu quero muito desafiar você a viver isso. Eu quero desafiar você até o final do ano a levar alguém a conhecer Jesus. Você topa esse desafio? Você tem fé para isso? Para chegar assim, Jesus, eu quero ser instrumento de salvação de pelo menos uma pessoa até o final do ano. Na nossa igreja, eu batizo junto com alguém que foi influente, foi uma influência ou ajudou essa pessoa a se converter. Eu desafio você a entrar na piscina comigo até o final do ano. Você, ó pastor, falei de Jesus para ela, dei testemunho, convidei para a célula, para a igreja, está aqui, ó, aceitou Jesus. É glória tua? Não, glória do Senhor, mas é festa nossa, porque você participou. Eu desafio você
a colocar essa sua fé em prática, como aqueles 4 colocaram. Aqueles 4 entenderam, esse homem precisa ser apresentado a Jesus. E há muitas pessoas perto da gente que precisam também ser apresentadas a Jesus. E você é canal disso, é ferramenta para isso. Irmãos, qual o negócio? Jesus está perto de voltar, não está não? Eu não estou falando isso de brincadeira não, gente. Jesus está perto de voltar. Rapaz, tem tanta maldade acontecendo. Você sabe uma coisa que me impactou tanto? A gente foi dar uns presentinhos para as crianças no final da caravana lá da expedição. Mas 3 a 4 meninas fizeram isso. Demos uma bonequinha para ela. Sabe o que ela fez? Ela tirou a roupa. Aí a menina que deu, o que aconteceu? Por que você tirou a roupa? Ela não sabia responder. Só que aí uma outra pessoa falou assim, não, eu dei também para essa menina, ela também tirou a roupa. Aí a missionária falou com a gente assim, é porque as famílias entregam suas crianças para homens abusar delas em troca de presentes. Então elas já estão acostumadas. Irmão, um negócio desse não é possível. Jesus está voltando. Como é que pode um negócio desse? Isso não acontece só na África, não. Acontece aqui no norte do Brasil. Acontece nesses interiores aí. Acontece aqui na cidade grande também. Quanta maldade tem acontecido no mundo hoje. Quantas ideologias do inferno têm alcançado nossas famílias aí, têm tentado entrar nas nossas casas. Quantos sinais que a Bíblia diz que iriam acontecer já estão acontecendo. Jesus está voltando. E eu te pergunto, ter planejamento de vida é errado? Não. Você tem que ter planejamento de vida, 5 anos, 10, 20, 30 anos, você tem que ter. Porque a Bíblia diz, planejamento cabe ao homem, mas a palavra final é do Senhor. Mas Ele não está falando para você não planejar, cabe ao homem. Mas se Jesus voltar amanhã, irmãos, esse teu planejamento de 30 anos não vale de nada. O que vai valer é se você pregou o evangelho para quem está do teu lado hoje, sem Jesus. Se você foi canal, pelo menos, de informação sobre a necessidade que ele tem de Jesus. Por isso eu quero desafiar você. Assume um compromisso com Deus aí. Deus, eu nem sei como, tenho vergonha, não sei muito de Bíblia, eu nunca fiz isso, mas eu quero viver essa experiência, ser canal de transformação de uma vida até o final do ano. Pede ao Espírito Santo para ele te apresentar alguém, porque o Espírito Santo já está trabalhando em pessoas que você nem sabe, que você nem está percebendo. Talvez você vai se impressionar quando você começar a compartilhar alguma coisa com alguém, a pessoa vai falar assim, rapaz, eu estou interessado nesse negócio, quero saber mais. Me leva na tua igreja. Eu lembrei agora de uma história que me impacta muito. Uma história verídica de um pastor americano, que ele tinha um amigo. E esse amigo era um dentista, era o seu dentista. E esse dentista não era cristão. E esse pastor americano orava pela vida dele, para ele se converter, e, de certa forma, estava tentando arrumar ali uma brecha para pregar o evangelho. E um dia o telefone toca, querido, olha, eu sou a esposa do fulano de tal, ele passou mal, está no hospital. E ele rapidamente pega as suas coisas, se arruma e vai para o hospital. Quando chega no hospital, ele recebe a notícia, olha, infelizmente, ele não aguentou e faleceu. E aí ele abraça a esposa, e a esposa fala para ele assim, nossa, meu marido gostava muito do Senhor, pastor. Ele gostava muito do Senhor. Sabe um desejo que ele sempre falava para mim? Ele queria muito ouvir sobre esse Jesus que o Senhor prega. Imagina o coração desse pastor, como é que ficou despedaçado. Ouvir que o amigo esperava que ele compartilhasse sobre Jesus, e ele nunca tinha feito isso. E o amigo morreu. Infelizmente, ele não pôde mais fazer.
Esse pastor ficou tão impactado que ele falou o seguinte: a partir de hoje, todos os dias ele foi para uma lanchonetezinha, uma loja, um fast food ali perto da casa dele. Ele falou assim: ó, todos os dias eu vou para lá e vou esperar alguém entrar, porque eu vou compartilhar de Jesus com alguém todos os dias, porque eu nunca mais vou perder uma oportunidade. E a história diz que ele pregou o evangelho para centenas de pessoas, e centenas de pessoas conheceram Jesus. Talvez você não precise hoje perder essa oportunidade. Seu amigo hoje ainda está vivo, seu parente, a pessoa que anda perto de você, pregue para ele. Ah, pastor, mas ele é assim, assado. Deixe isso com o Espírito Santo, prega para ele. Prega, como Paulo diz, em tempo e fora de tempo. Se tem oportunidade ou se não tem, prega com amor, debaixo de oração. Você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai fazer através de você. Em último lugar, quem tem uma fé verdadeira faz com que pessoas conheçam o Deus maravilhoso a quem servimos, mas levando muitos a glorificarem a Deus através das situações de vida que vivemos. O versículo 12 fala o seguinte: o homem se levantou, deu um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Esse final aqui de texto ele é muito teológico. Por quê? Qual é o propósito de vida que todos nós devemos ter? De adorar ao Senhor. Nossa vida precisa adorar ao Senhor. Nossa vida precisa ser um exemplo de adoração ao Senhor. Nossa vida precisa ser uma entrega de adoração ao Senhor, a ponto das pessoas ao redor verem: eu ou essa igreja, você adora ao Senhor. Há um propósito nisso. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Ora, eu pergunto a você: quem é que está glorificando a Deus perto de você só por ver a sua vida? Quem é que tem batido palmas para Deus, sabe? Ó, parabéns, porque esse teu Deus aí te abençoou muito, hein? Poxa, que legal olhar a sua vida, porque eu estou vendo que você, depois que entrou para a igreja, depois que aceitou Jesus, você é outra pessoa. Quem é que está perto de você, mudando também por causa de você? Por causa daqueles 5 homens, Deus perdoou pecados, Deus curou. Isso fez com que muitas pessoas glorificassem a Jesus, glorificassem a Deus. Se eles não tivessem exercido essa fé, esse final glorioso não teria acontecido. Se eles não tivessem essa fé verdadeira, esse episódio não teria acontecido, eu não estaria falando disso aqui 2000 anos depois. Isso só aconteceu, nós estamos aqui glorificando a Deus, porque 4 homens tiveram uma fé verdadeira, levaram esse paralítico a Jesus. Nós podemos viver isso hoje. Nós podemos, através das nossas circunstâncias de vida, glorificar a Deus e fazer com que outras pessoas glorifiquem também. Quando você estiver passando por lutas, e aí você vai apresentar aquela paz que excede todo entendimento, e as pessoas vão falar assim: como é que pode um negócio desse? Você perdeu um ente querido, você foi demitido, você recebeu um diagnóstico, você está passando por esse desafio, como é que você está com esse semblante aí, rapaz? Glórias ao Senhor. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Quando você prioriza a presença do Senhor, quando você não abre mão de estar na presença, de viver na presença, as pessoas vão perceber isso. Elas vão entender que existe um Deus maior que todas as circunstâncias. A sua postura diante de tudo que tem acontecido no mundo, quando nós levamos nossas causas diante do Senhor, quando nós vivemos relacionamentos de acordo com o Senhor, nós levamos pessoas a glorificar a Deus. Quando você está no teu trabalho, ou discutindo sobre qualquer tipo de ideologia, de pensamento, e você fala assim: ó, o meu posicionamento é esse, porque eu sirvo o Senhor.
De início, talvez as pessoas vão olhar e não vão dar bola, mas quando eles perceberem o resultado da sua conduta, ou a mão do Senhor na sua vida, eles vão dizer assim: olha, você tem algo diferente. Você tem alguma coisa diferente, não é possível. A sua família é assim, assado, você tem uma postura desse jeito, você tem um ambiente, uma atmosfera diferente. As pessoas às vezes até falam, né? Você tem uma energia diferente. Não é energia não, é poder mesmo de Deus. Tenho mesmo. E assim você glorifica ao Senhor. Nós abrimos chance para que Deus se revele através dos nossos posicionamentos de fé. Nós possibilitamos que Deus se revele e haja, e toque, transforme, porque nós manifestaremos nossa fé. E o povo vai olhar e falar assim: realmente, você teve fé e aconteceu. Glórias ao Senhor. Irmão, nós podemos sair daqui hoje com a certeza de que temos uma fé verdadeira em Jesus. E é isso que eu quero que você faça hoje. Você pode sair daqui hoje disposto a conhecer verdadeiramente Jesus. Disposto a traçar o caráter de Cristo, sabe? Personalidade, quem é Jesus? Conhecer na intimidade. Pegar os evangelhos e falar assim: não, eu vou mastigar isso aqui, eu vou engolir isso aqui, eu vou conhecer Jesus verdadeiramente. Você tem a possibilidade de sair daqui hoje e falar assim: todo dia eu vou ter uma conversa com Jesus e vou perguntar: quem o Senhor é? Se revela para mim. Eu quero te conhecer, quero saber como o Senhor é, eu quero ter o privilégio que os discípulos tiveram de ouvir do Senhor, saber quem é o Senhor, conviver com o Senhor. E é possível, porque o Espírito Santo está aqui conosco, e Ele aponta, ensina sobre Jesus. Você hoje pode sair daqui valorizando, acima de qualquer outra coisa, o maior de todos os milagres: perdão dos pecados, que só Jesus, só Deus pode fazer, e Ele quer fazer. Você pode sair daqui hoje dizendo o seguinte: olha, todo mundo que estiver ao meu alcance vai receber uma palavra de Jesus da minha boca, porque eu quero ser canal de bênção para essas pessoas. Você pode sair daqui hoje já fazendo uma listinha: quem não conhece Jesus, que mora perto de mim, que convive comigo, que trabalha comigo, que é da minha família, eu vou orar por essas pessoas. Você vai orar, vai colocar essas pessoas diante de Deus, falar assim: Deus, vamos unir forças para essas pessoas te conhecerem, porque eu quero viver esse milagre. Você pode sair daqui hoje valorizando essa transformação que só Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E hoje você pode sair daqui determinado a fazer com que, através das suas circunstâncias de vida que você está vivendo hoje, você ajude pessoas a glorificar o Senhor, a mostrar mesmo: não sou perfeito não, tenho problemas, mas deixa eu te falar, tenho confiança no Senhor, durmo todo dia bem, e já entreguei isso para Deus. Não, pá, já estou com uma paz que você nem sabe, vai acontecer. Não sou preguiçoso não, estou trabalhando, mas eu confio no Senhor. Você pode sair daqui para ser uma ferramenta de confusão mesmo assim, santa na vida das pessoas, assim: calma aí, estou perdido, não estou entendendo nada. Como é que pode essa pessoa ter essa felicidade? Como é que pode esse casal estar assim? Como é que pode esse casamento ser restaurado? Como é que pode esse filho voltar para casa? Você pode viver isso, fazendo com que o seu testemunho de vida ajude pessoas a glorificarem ao Senhor. Às vezes a gente guarda muito para a gente. Às vezes nós vivemos coisas com Deus e a gente guarda para a gente. O que a Bíblia diz? Não dá para você colocar uma luminária escondida não. Tem que colocá-la para brilhar. Sal que não serve para salgar, né? É jogado fora. Você é ferramenta do Senhor. Nós podemos fazer mais. Nós devemos fazer mais, se nós manifestarmos uma fé verdadeira no Senhor.